darmos frutos. Às vezes, irmãos, nós nos confundimos. Será que dar fruto é fazer mais para Deus, materialmente falando? É mostrar para o pastor, ou mostrar para o irmão do seu lado, que você canta muito bem, ou que você prega muito bem, o que você sabe fazer? Irmãos, faz parte de dar frutos nós sermos trabalhados pelo poder de Deus. Os dons espirituais nos foram dados, o dom de cantar, o dom de falar, o dom de ministrar, o dom de profetizar, eles foram dados para que os frutos do Espírito Santo sejam gerados em nós. Mas antes do fruto ser gerado, nós precisamos dar semente. Amém? E muitas vezes nós nos colocamos antes da etapa da semente. Nós queremos frutificar antes de ser semeados. Queremos falar antes de aprender a ouvir, né? E aí vem aquela palavra que a gente chama de palavra rasa. A palavra que não faz sentido, porque não é o que a gente vive. Pastor Luiz hoje falou, ele já pregou aqui hoje, no começo aqui do culto. Que eu fiquei dali e pensei, não vou pregar mais não, porque já pregou. Meu Deus, o que eu vou falar? Que a palavra, ele falou, né, conosco aqui, através do Senhor, usou ele. O que é que nós temos construído? Qual é o encontro que nós temos tido com o Senhor? Aonde está a nossa tenda construída para o Senhor? E quando ele estava falando, eu fiquei olhando ali e pensei, irmãos, é tão prático, é tão de dentro para fora, quando a pessoa fala a palavra, de dentro para fora, que toca na gente, né? Toca no coração, porque tem vivência. Então, irmãos, a semente precisa ser primeiro semeada. Antes de Jesus dizer, ide por todo mundo, como ele nos disse aqui nesse versículo que nós lemos, vá, né? Vá e fala do amor e tudo que você pedir será dado. Muito mais obras do que eu fiz você pode fazer. A palavra do Senhor vem nos falando sobre isso. Mas antes dele mandar que nós irmos ao mundo para sermos, né, a palavra do Senhor ao mundo, ele nos chama para um relacionamento. Amém, irmãos? Gerar a semente é estar em relacionamento com o Espírito Santo. Será que nós temos nos relacionado com o Senhor? Ou será que nós temos apenas ouvido, né, com os ouvidos rasos, sem realmente entender que Deus faz com que a gente passe por circunstâncias, irmãos, para que nós possamos ter a autoridade de também testemunhar. Às vezes o Senhor faz com que a gente supere uma enfermidade para que a gente possa ter autoridade no mundo espiritual e curar. Às vezes você passa uma luta no seu casamento para que você tenha autoridade no mundo espiritual de aconselhar casais. E você está buscando um dom. Você não sabe qual é o seu dom, irmão. Olha para o que você vive com Jesus. O seu chamado, o meu chamado, ele é muito mais fácil de ver se a gente realmente só parar e deixar a semente germinar. Amém? Se você mergulhar, se você conhecer a natureza do seu Pai, se você conhecer a natureza do Espírito Santo, é fácil, irmãos. Eu falo que é difícil, né? A gente fala assim, ó, é fácil ter Jesus no peito. Difícil é ter peito para andar com Jesus, né? É difícil no sentido que a gente está no mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, temos que enfrentar as adversidades. Mas quando Jesus está presente, irmãos, a tempestade vem, mas ela passa. O barco quer afundar, mas o mar acalma. Porque a palavra do Senhor, ela dá para nós um conforto de que aquela sementinha que está sendo gerada, ela vai produzir um fruto. Não é em vão. Amém? E quando o Senhor, eu queria colocar um primeiro slide que eu tinha pedido para os irmãos. Eu fui buscando e o Senhor foi me dando coisas na minha mente e eu falava, como é que eu vou achar essa figura? E aí eu abria lá, começava a pesquisar e vinha na minha frente exatamente aquilo que Jesus tinha me dado na minha mente. Raízes para baixo. Amém? E os frutos para cima. Irmãos, tem uma música muito antiga que fala a história de um velho fazendeiro. E esse velho fazendeiro, 80 anos,
o rosto queimado pelo sol, cansado. Você vê que aquela pessoa que trabalhou toda a vida ali na lavoura. E um homem perguntou para ele: qual é o seu segredo de ser hoje o homem que você é? Sábio, forte, inabalável. E ele disse para aquele jovem: são as raízes. Eu cuido das minhas raízes. Se você cuida das suas raízes, você não será abalado. Quando o Senhor lança uma semente aqui no seu coração, você precisa cuidar para que ela frutifique. Se você deixar ela lá e não regar, se você deixar essa semente plantada e não voltar naquela palavra e meditar, e buscar do Senhor, o que o Senhor quer falar comigo, ela não vai germinar. Mas se ela for lançada, e o seu solo estiver fértil, e você estiver aberto para esse relacionamento, o Espírito Santo vai começar a criar as suas raízes. E as suas raízes vão crescer para baixo. Primeiro, irmãos, nós crescemos para baixo. Amém? O Senhor falou fortemente isso comigo, porque em muitos momentos da minha trajetória cristã, eu tinha nítida sensação de que eu estava crescendo para baixo. E dói. Porque você cresce e ninguém está vendo. Você está vendo Jesus fazer algo, mas ninguém está vendo. É você e o Senhor. Isso, irmãos, chama relacionamento. Viu? Isso chama relacionamento. Quando eu estou aqui pregando, talvez você não me conheça, não saiba como é minha vida como cristã. A minha família está aqui e me conhece. E eu digo para vocês, não tem vergonha de pregar. Porque eles sabem que o que eu prego, eu busco viver. Na verdade, é o que eu vivo que eu quero pregar. Porque é com Jesus que eu quero aprender. Não tem perfeição. As raízes, elas vão crescer cada um para um lado, buscando um cantinho para se acomodar, para se firmar. Porque quando vier o vento, quando vier a tempestade, essas raízes estando firmes, elas não serão abaladas. E é sobre isso que o Senhor fala, quando Ele nos chama para gerar frutos. Irmãos, gerar é um verbo que traz para nós, eu vou falar dele num significado bíblico. Se você buscar aí o seu dicionário, ele vai falar para você o que é o significado de gerar. Gerar é dar existência. Gerar é fazer nascer. Quantas mães nós temos aqui no nosso meio? É fácil gerar, irmãs? Gerar osso, gerar carne, o sangue do seu sangue, desenvolver, sua barriga cresce, seu corpo muda, seus hormônios atrapalham tudinho. Eu só tenho uma filha. Eu pedia gêmeos quando eu era jovem, né, mais novinha, e sem sabedoria. Pedia gêmeos. Jesus me deu uma. Quando veio uma só, eu agradeci a Deus que Ele me cuidou, que Ele entendeu que eu não ia conseguir cuidar de gêmeos, né? Quando Deus dá, é que Deus prepara de verdade. E Deus me preparou para uma. Né? E depois dessa uma, eu agradeço a Deus que Ele não me deu outro. Que eu tenho uma, está ali, minha pequenininha, graças a Deus. E eu estou feliz, porque amém por isso. Porque é difícil gerar, irmãos. É difícil gerar. É importante, né, a gente entender que o processo não é tão simples. Né? A semente vem, ela tem que ser fecundada. Ela precisa ser germinada. E quando a gente fala de colocar os frutos para cima, né, quando a gente começa a ver os filhos crescer, a gente se compara. E como que nós somos comparados, né, na palavra do Senhor? Então, dar frutos é uma expressão usada para transmitir essa ideia de que nós precisamos produzir coisas positivas, boas obras, né? Viver uma vida de acordo com os princípios de Deus. Isso é dar fruto em Deus. Como o Senhor nos compara com as árvores. Né? O Senhor fala muito da videira e dos ramos. Eu queria pedir João 15, 5. Do 5 até o 9, a gente lê rapidinho. Do como que nós somos comparados à videira. E o porquê que o Senhor fala assim conosco, né? Eu sou a videira. E vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Pode seguir o próximo.
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham e lançam no fogo e o queimam. Pode seguir. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirdes o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Nós somos uma videira, e eu estava curiosa, estudando sobre o que é a videira, né? Quantas árvores Deus fala conosco na Bíblia, né? Como Deus cita para nós muitas árvores, né? E a videira é uma árvore, irmãos, que ela representa solidez, né? É uma árvore de onde vem o fruto que a gente fala tanto, né, na palavra, vem a uva, vem o vinho. E como é importante para nós esse fruto? E quando a videira está seca, não tem utilidade, ela é cortada e lançada no fogo. Então, irmãos, quando a gente fala de gerar frutos, a gente fala que precisa estar com as raízes profundas, crescer para baixo, para depois crescer para cima, e o seu fruto ser o fruto que faça com que os outros entendam a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Quando você se relaciona com Deus e entende o caráter do seu pai, quando o nosso filho, você olha para o seu filho e diz, nossa, como meu filho parece com o pai, ou como parece com a mãe, ou como parece com aquele irmão. Hoje mesmo estava olhando aqui o filho do Max e da Carol, o pequenininho, eu falei, gente, ele é a cara do pai dele. Parece, né, irmãos, porque a gente herda a essência, né, até o caráter. Até quando você tem um filho adotivo, que você fala assim, meu Deus, nem acredito que é adotado, porque é o mesmo jeito da mãe e do pai que adotou. Por quê? Caráter, irmão. Relacionamento molda o cristão na presença do Espírito, na presença de Deus. Ele nos molda, ele traz sobre nós, né, a capacidade de sermos parecidos com o nosso Pai. Nós precisamos ansiar, como o pastor falou hoje aqui. Anseie, irmão. Se você não tem anseio de ser parecido com o Senhor, tem alguma coisa errada. Para e repensa. Porque nós precisamos gerar frutos. E gerar frutos não é sobre fazer mais ou aparecer mais, ou ter o seu nome numa coluna social da igreja, ou lá no Instagram, o seu perfil. Não é sobre ter seguidores. Gerar frutos, irmãos, é sobre estar pronto para quando a tempestade vier, você ser o exemplo daquele que serve a Deus, diferente daquele que não serve. E isso para mim é que tem gritado no meu coração. Eu preciso ser diferença. Eu preciso fazer diferença. Onde eu trabalho, eu falo do nome do Senhor, não por ouvir falar de Jesus, é por aquilo que eu sei e que eu faço, de andar com Ele. E eu tenho vontade de dizer para as pessoas, olha, Jesus nos ensina, então sempre que eu vou presidir uma reunião, presidir um projeto, eu levo Jesus. Andar com Jesus, irmãos, não é ser crente no domingo dentro da igreja, louvar no altar e achar que está tudo bem, que a sua conta está paga. Faz o jejum da semana. Irmãos, cuidado, gerar frutos exige mais de nós no relacionamento do que na superfície. Os frutos vão vir. A gente cuida da raiz. E vocês já viram quando a plantinha está sequinha, murchinha, de repente brota lá, você até assusta, você fala, oi, nasceu de novo. Porque as raízes estavam firmes. Porque alguma coisa tinha ali que ainda fazia com que ela pudesse frutificar. E a palavra de Deus fala que ainda que você esteja cortado, que a árvore esteja cortada, né, que esteja lá apodrecendo ao cheiro das águas do Senhor, ela pode brotar. Por quê, irmãos? Porque tem raízes. Ainda existem raízes que podem resgatar o caráter e a presença do Senhor sobre a sua vida. E quando nós falamos do que é dar frutos, nós falamos dos frutos do Espírito Santo. Por favor, Gálatas 5:22. Como é que eu demonstro o caráter do meu Pai? Como é que eu demonstro que eu sou uma planta plantada a ribeiro do Senhor e que dê frutos do Espírito? O fruto do Espírito, o caráter de quem tem Jesus, é o amor,
né? Se nós não amarmos, a palavra de Deus fala, se não tivermos amor, nada valeria, né? É o amor. Alegria, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode estar atribulado, mas o crente é aquele que, na maioria das vezes, está atribulado. Tem dia que a gente quer chorar. Tem dia que a gente não tem força para clamar. Tem dia que a gente está no pó e Deus levanta, precisa levantar pessoas para nos erguer. E glória a Deus, porque nós somos uma família para isso. Mas na maioria das vezes, o crente é aquele que chora e ninguém sabe o que ele está passando. Porque tem um sorriso, tem alegria. Qual é a alegria do Senhor em nós? É a nossa força. Né, aquele prazer que nós temos de servir, longanimidade, benignidade. Gente, não é fácil não. Eu sou uma que o Senhor todo dia, os galinhos da árvore lá, Jesus me poda, para eu aprender a crescer no rumo que Ele quer. Quando estou começando a crescer todo, Ele vai lá e dá uma podadinha. Né, porque é para isso que serve a poda. E Ele vem me podando, vai aprender a ser benigna, vai aprender a ser boa. Aprende a ser fiel, nós falamos hoje. Seja fiel no pouco. O Senhor é Deus de milagres, mas seja fiel no pouco para que Ele faça o milagre. Será que o que a gente tem feito para Deus ainda não está tão pouco? Tão pouco. É tão grande o que Ele quer fazer, né? Então, como nós temos ouvido nessa casa. Amém? Bondade, fidelidade, para que nós possamos demonstrar o caráter do Senhor em nós. Irmão Glaucio, o senhor pode trazer para mim, pastor? E eu queria falar, para concluir, já estou terminando. Se nós deixarmos o Senhor encher a nossa mente, nós podemos ser renovados, irmãos, e gerar fruto de tal maneira, né, que não, como diz a palavra, não passa de nós o Espírito Santo. Eu queria só demonstrar uma coisa bem simples para vocês. Irmãos, eu não inventei isso aqui não, tá? Não sei se todos conseguem ver. Isso aqui, irmãos, representa, é um café. Eu gosto de cheiro de café. Isso aqui representa, irmãos, a nossa mente. Que a gente esquece de dar lugar ao Espírito Santo e vai entulhando a mente da gente com coisas que vão enchendo, né? Contaminando as coisas de Deus. Está sujo, né, irmãos? Como é que faz para limpar? Vou tirar, irmãos, ó. Será que se eu tirar aqui vai limpar a água, ela vai voltar a ser branca? Vai? Vai não, né? Vamos ver se dá certo, tá? Vai dar. Aqui, irmãos, ó, o Espírito Santo, ele começa a encher, ó. E tudo que não presta, e tudo que não é de Deus, tem que sair. Amém? Eu não sei se eu tenho água suficiente aqui, ó, mas a água do Senhor não cessa, viu, irmãos? Ela vai, ela vai, ela vai. E se eu puder mais água aqui, ela vai clareando. E é assim, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é assim, até nascer a luz da aurora, nós vamos florescendo na presença do Senhor. Encha a sua mente daquilo que é de Deus. E esvazia a sua mente daquilo que não agrada a Deus. Cresce para baixo, para Jesus crescer para cima. E os seus frutos, né, serem frutos que testifiquem que o Senhor é Deus na sua vida. Amém? Umas palmas, louva o Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé para eu encerrar. Pode subir, pastor. E eu queria dizer, se eu fosse profeta, viu, irmãos? Como diz o pastor, se eu fosse profeta, eu ia dizer para vocês, dá valor ao que o Espírito Santo diz nessa casa. Viu? Tem muitos de vocês aqui que edificam a minha vida. Eu agradeço a muitos pelo carinho e pela forma como tem demonstrado a presença do Senhor na minha vida. E eu estava buscando o Senhor e o Senhor me deu um recado. E eu hoje preciso entregar, porque já é o segundo culto que o Senhor me incomoda, para o pastor Samuel. Cadê ele? Pastor Samuel e a esposa dele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes vocês acham que Jesus não vê, que não está subindo o seu clamor, que você não está sendo visto ou ouvido pelo Senhor. Não duvide do que Deus pode fazer sobre sua vida. Amém? Quando o Senhor derrama uma unção sobre vocês, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E o Senhor me deu uma palavra, pastor Samuel. Se eu fosse profeta, pastor Samuel, eu ia falar para o Senhor,
O Senhor tem grande obra na sua vida. Os seus frutos serão grandes, a sua árvore será com galhos pesados de fruto. E o Senhor me mostrou que está sendo gerado um fruto para o ventre da sua esposa. E em breve você vai carregar a sua bênção nos seus braços. Isso é promessa, foi o Senhor que me deu. Agora o que vocês vão fazer com isso? É com vocês, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Recebe, pastor Samuel, a bênção. Tem 2 cultos que o Senhor me incomodou para falar. Viu, irmãos? Que o Senhor venha abençoar a sua igreja poderosamente, em nome de Jesus. Eu vou orar pela cabecinha do menino. Nós não recebemos a pregadora com a salva de palmas no início, vamos receber agora. Os pregadores terão honra nessa casa, amém ou não, igreja? O pregador que ora, o pregador que jejua, o pregador que busca a face de Deus, o pregador que teme a Deus, Deus sempre usará neste lugar. Se você deseja ser um desses, as madrugadas está livre. Se tem um horário que está sempre livre, é as madrugadas. Nas madrugadas nunca tem tumulto. Você pode observar nos trânsitos de Goiânia. Eu gosto de andar de madrugada. Assim é para buscar a Deus. Diga para o seu irmão, busca a Deus de madrugada. A fila é menor. De madrugada a fila é menor. De madrugada você é moído. A sua carne é moída. Porque ela quer cama. Ela quer berço. Ela quer descanso. E o Espírito Santo está dizendo, levanta minha serva. Levanta meu servo. O milagre só vai acontecer depois que você me buscar de madrugada. Aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Busca Deus de madrugada, meu irmão. Busca Deus em favor da sua família, em favor da sua empresa,